win if you and Steven Seagal had a fight? Of course, me. I think that that's a matter of opinion, that he was a champion anywhere. Dois homens e uma década inteira de rivalidade, uma guerra de ego tão grande que extrapolou as telas e dividiu o público. Jean-Claude Van Damme ou Steven Seagal, não tinha meio termo. Hoje a gente vai entender como que uma das maiores rivalidades do cinema de ação ultrapassou a tela e se transformou em uma guerra de ego, provocações e histórias tão absurdas que parecem até que foram inventadas. E vamos descobrir quem ganhou os anos 90. Os anos 90 foram uma época de ouro para o cinema de ação, e o mundo tinha dois tipos de pessoas, as que torciam para Van Damme ou as que torciam para Seagal. E toda boa rivalidade começa com duas histórias de origem completamente opostas, e a gente precisa entender um pouco mais disso. Jean-Claude Camille François Van Varenberg. Esse é o nome completo do homem. Ele nasceu em 18 de outubro de 1960 em Bruxelas, na Bélgica. Quando ele tinha 12 anos, sua mãe o colocou em aulas de dança clássica para melhorar sua postura. Uma decisão que ele odiou na época, mas que tornou o segredo de toda a sua carreira. O balé deu para ele uma consciência corporal muito grande, flexibilidade extraordinária e, o mais importante, a capacidade de fazer movimentos violentos parecerem mais bonitos. You have to go from the back to the front, your arm and your kick. Oh my God. E junto com o balé veio o karatê. Aos 16 anos, ele já tinha faixa preta e estava competindo em torneios europeus. Só que em 1982, com 21 anos, Van Damme largou tudo, pegou uma passagem de avião e foi para Los Angeles, para se tornar uma estrela de cinema. Ele trabalhou em muitas coisas diferentes, até que ele trabalhou no bar de Chuck Norris e começou a treinar com ele. Então conseguiu seu primeiro papel como vilão, em Retroceder Nunca, Render-se Jamais. Já a história de Steven Seagal é completamente diferente, e é exatamente por isso que essa rivalidade é tão fascinante. Steven Frederick Seagal nasceu em 1952, em Michigan. Desde jovem ele praticou artes marciais, e lá no começo dos anos 70 ele fez algo que praticamente nenhum americano fazia na época: foi morar no Japão. Por 7 anos Seagal viveu em Osaka e estudou Aikido de forma obsessiva. Por isso ele acabou se tornando o primeiro estrangeiro a abrir e operar um dojo de Aikido no Japão. Para um americano, isso já era incrível. Então ele voltou para os Estados Unidos como uma pessoa transformada, ou pelo menos com uma narrativa muito bem construída de uma pessoa que tinha se transformado. Seagal conheceu Michael Ovitz, um poderoso de Hollywood, através de contatos em artes marciais, e Ovitz ficou impressionado com a presença e a filosofia dele, então decidiu apostar nele. Então, enquanto Van Damme teve muita dificuldade para entrar no cinema, Seagal conseguiu isso de um jeito muito mais fácil, com aquela famosa indicação. E em 1988 estreava um dos maiores filmes da carreira do Van Damme, O Grande Dragão Branco. E também nesse mesmo ano, Seagal estreou no cinema, em Nico, Acima da Lei. O italiano! Então nós temos dois caras que chegaram no mesmo lugar, ao mesmo tempo e pelo caminho completamente oposto, e produzindo conteúdos completamente diferentes. Porque não existia, ou talvez ainda não exista, duas escolas de cinema de ação tão diferentes que a escola de Van Damme e a escola de Seagal. Van Damme era um show, toda a cena de ação era quase uma apresentação. O cara usava o corpo todo, chutes giratórios, saltos e tudo mais. Você sabia que estava assistindo alguém que havia treinado anos para fazer aquele movimento específico parecer ao mesmo tempo impossível e inevitável. O Grande Dragão Branco, o Kickboxer, o Desafio do Dragão, Soldado Universal, em cada um desses filmes tem cenas de ação incríveis. O herói de Van Damme levava porrada, ficava machucado e duvidava dele mesmo, acabava chorando às vezes. Ele era vulnerável e humano. Já Seagal era uma coisa completamente diferente. O personagem de Seagal quase não sofria, ele simplesmente aparecia e destruía tudo, não tinha aquele drama. Em Duro de Matar, Fogo contra Fogo, Justiceiro Implacável, Seagal entra em cena, usa seu Aikido, bate em todo mundo e ganha a luta. Ele parecia ser tão confiante que isso funcionava. Seagal não interpretava um herói, ele interpretava meio que uma ideia de invencibilidade. Mas é aí que começa o problema entre os dois.
Essa diferença estética se traduzia diretamente no ego dos dois fora das câmeras. Van Damme falava sobre si mesmo na terceira pessoa, comparava seus músculos com obras de arte, dançava em entrevistas e fazia todo mundo rir. Ele era muito carismático. Esse é meu prazer. Já Seagal, meu amigo, nunca saía do personagem. Ele vivia em um universo paralelo onde ele era o guerreiro mais letal do planeta. Não era um ego comum, isso tinha virado a filosofia dele. E claro que era só questão de tempo antes que esses dois universos se colidissem. E se você pensava que a rivalidade entre os dois ficou só na comparação de bilheteria, tá totalmente errado. Porque o que aconteceu entre Seagal e Van Damme nos anos 90 foi quase uma novela. Até então, Van Damme sempre falou bem de Seagal em entrevistas, mas tudo começou quando Seagal fez algo que deveria ser estranho. Ele começou a falar mal de Van Damme em entrevistas. Even for real, if he was on the street and there was a situation, you wanted this Hollywood guy by your side because he could defend himself. Thoughts on Jean-Claude Van Damme? Can I laugh in your face? E Van Damme respondeu como ele responde tudo, com entusiasmo total, zero estratégia e sem pensar em relações públicas. Who would win if you and Steven Seagal had a fight? Below or above the belt? Em entrevistas, ele chegou a dizer que queria resolver a questão, não com advogados ou com comunicados de imprensa, mas sim com uma briga de verdade. Por esse motivo, o produtor e executivo de cinema Peter Guber quis arranjar uma briga entre os dois ícones de ação, valendo 20 milhões de dólares. Ele queria uma luta de verdade em Las Vegas, transmitida para todo mundo. E Van Damme acabou confirmando isso em mais de uma entrevista ao longo dos anos. Ele aceitou a proposta, mas Seagal por algum motivo recusou. E Van Damme, pro resto da sua vida até hoje, ficou repetindo versões dessa mesma história. Já deixa aí nos comentários quem você acha que iria vencer essa luta. Mas a história mais famosa e mais difícil de verificar é a do Jenny LeBel. Jenny LeBel é uma lenda, é um dos maiores lutadores e especialistas em chaves de estrangulamento da história americana. Na época em questão, LeBel trabalhava como coordenador de dublês em Hollywood. E num certo set de filmagem com Seagal, surgiu uma discussão sobre se alguém poderia ser estrangulado sem conseguir se soltar. Seagal disse que não, que ninguém conseguiria estrangular ele e que seu treinamento tornava ele imune a esse tipo de técnica. E você já deve saber aonde que isso aí vai dar, né? Então ele aplicou um estrangulamento em Seagal. E Seagal, segundo a versão mais famosa da história contada pelo próprio LeBel e confirmada por muitas testemunhas, passou mal de um jeito que o próprio Jenny vai falar aí pra vocês. Steven Seagal, all those karate movies, remember them things? He shit in his pants, I think, twice. Mas Steven negou isso e a gente nunca vai saber a verdade. Uma outra história de briga também parecida aconteceu com Van Damme e ele agiu de uma maneira diferente. Em uma de suas noitadas, ele foi a um clube em Manhattan e nesse clube tinha um cara chamado Chuck Zito, um ator, dublê e ex-guarda-costas de celebridades. Quando Van Damme foi ao banheiro, ele teria dito coisas depreciativas sobre Zito a um segurança, que foi direto contar ao Chuck. Então Chuck foi lá e acertou Van Damme no rosto enquanto o ator estava sentado e continuou golpeando ele enquanto ele tentava se levantar. E o Van Damme já até falou sobre isso em entrevistas. Então vimos aqui que os dois agiram completamente diferente nessas situações. E isso de certa forma começou a influenciar a opinião do público. Um outro problema é que nessa época o Van Damme já estava fazendo uso de entorpecentes. E ele próprio admitiu chegar a gastar 10 mil dólares por semana em droga nos anos 90. E isso aos poucos foi acabando com ele. Os anos 90 acabaram e quando os anos 2000 chegou, o jogo mudou completamente. O público ficou mais sofisticado, ou pelo menos ficou com mais opções. A internet estava chegando e as carreiras dos dois homens começaram a tomar rumos totalmente diferentes. A carreira de Van Damme nos anos 2000 não foi muito boa. Os filmes foram direto para o DVD. Os estúdios pararam de ligar para ele e Van Damme, sem o escuro da fama e das câmeras constantes, teve que se confrontar com algo muito mais difícil do que qualquer filme de ação. Ele mesmo. Em várias entrevistas ao longo dos anos 2000 e 2010, Van Damme falou abertamente sobre seu vício em cocaína nos anos 90 e seus relacionamentos que foram destruídos. Já Seagal foi uma direção completamente diferente. Se Van Damme ele se abriu, Seagal se fechou ainda mais dentro do personagem. Cada ano que passava, o personagem ficava mais elaborado e mais distante da realidade. Ele chegou a ficar próximo de líderes políticos e foi nomeado depois embaixador especial da Rússia para relações humanitárias com os Estados Unidos. Os filmes continuaram, mas foram filmes direto para o streaming.
E nesses filmes, Seagal claramente não estava mais correndo em cena, onde os dublês faziam todo o trabalho físico, e Seagal aparecia só para dar 2 golpes e olhar para a câmera. Esses filmes acabaram viralizando na internet, e em vez de tristeza veio algo diferente. Um afeto meio irônico, muitos memes, compilações no YouTube de Seagal sendo claramente substituído por dublê, vídeo de suas entrevistas onde ele fala com calma de alguém que não precisa de aprovação. Seagal estava virando quase um meme por nunca sair do seu personagem. Mas vamos voltar para a pergunta lá do começo do vídeo. Jean-Claude Van Damme e Steven Seagal. Quem ganhou os anos 90? Depende muito. Em bilheteria, Van Damme fez mais filmes no total, e isso acabou gerando mais dinheiro. Mas Seagal teve mais sucessos individuais. Seus primeiros 5 filmes foram considerados fenômenos em Hollywood, com grandes orçamentos e um marketing pesado. Mas a bilheteria dos anos 90 é uma forma um pouco limitada de medir essa vitória, porque o que aconteceu depois dos anos 90 explica tudo. Van Damme, ele caiu, fez um filme sobre isso, e quando ele fez isso, ele conquistou algo que dinheiro nenhum compra, uma relevância emocional. Quando você assiste Van Damme hoje em entrevistas e aparições, você gosta cada vez mais dele. Já Seagal nunca caiu, ou melhor, ele nunca admitiu que caiu. Pouca gente torce por Seagal, porque para você torcer para alguém, exige que essa pessoa se mostre também vulnerável. E Seagal nunca apareceu isso. O que nós vemos aqui é que a perfeição não cria conexão, mas a imperfeição de Van Damme sim. Van Damme, com seu sotaque engraçado, casamentos fracassados, vício que ele admitiu, as vezes que ele apanhou nos filmes, mas conseguiu dar a volta por cima, chegou muito mais perto do público do que Steven Seagal jamais conseguiu. Então, no coração do público, quem venceu foi Van Damme. E aí, quem você acha que ganharia essa luta? Deixa aí nos comentários. Eu acho que o Van Damme acabaria com Seagal. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e se inscrever, que ajuda o canal a crescer cada vez mais. E deixar nos comentários sugestões de próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Até a próxima!